Essa voz impostada, não? Que lindo, gente. Essa música faz parte da minha conversão ao Senhor. Eu pedi à banda, que pudesse... Louvado seja Deus por essa banda linda, maravilhosa, pelos arranjos aí do nosso querido Rubão. Louvado seja Deus, porque Deus tem dado o melhor a essa congregação e fruto também da sua oferta, da sua generosidade. Deus tem levantado essa igreja como um oásis no meio do deserto, para a glória de Deus. Eu queria louvar a Deus também por essa manhã, pelo compartilha que nós já estivemos hoje aqui. E eu queria iniciar orando ao Senhor e lendo o texto base de nossa reflexão, mas orando, de repente, por aqueles que estão com familiares doentes, estão enlutados, quem sabe. Pela manhã nós oramos pela Melissa, filha do Alessandro e da Débora, irmãos do nosso GR, que Deus continue com a sua mão poderosa, restaurando a saúde. Orando pela liderança da igreja, os pastores, o pastor Armando viajando, de repente está nos assistindo, que Deus possa também abençoar a viagem, trazê-lo de volta na paz do Senhor. E oramos também pelos casais, pelas famílias, porque nós sabemos que o inimigo de Deus tem como alvo as famílias, os casais, marido, mulheres, filhos. E uma loucura demasiada de nós, muitas vezes atrás do trabalho louco, enlouquecido. Nos tornamos workaholic, adoradores do trabalho. Não temos tempo para os filhos, Deixamos eles à mercê dos tablets, dos celulares, da internet. E muitas vezes nós reclamamos que nossa vida está fria espiritualmente. De repente Deus quer nos despertar hoje à noite para sairmos daqui com um novo desafio de uma vida mais avivada, de uma vida centrada na palavra de Deus, que possa glorificar mais o nome do Senhor. Gostaria de abrir com vocês em Efésios capítulo 5, os versos 18 em diante. Nós vamos ler e depois vamos orar. Efésios capítulo 5, os versos 18 e até o verso 21, é o nosso texto base, para falar do Pentecoste, essa série tomando posse da vitória. E hoje, depois de falarmos da cruz de Jesus, da ressurreição, da ascensão, a última obra de Cristo, o Pentecoste. Efésios capítulo 5, verso 18 diz o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito do Senhor. E ele declina como? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Oremos. Louvado seja o teu nome por estarmos aqui, Senhor, resultado da ação do Pai que nos escolheu, do Filho que nos redimiu e do Espírito Santo que nos santificou, nos selou e é o penhor da nossa herança. Obrigado porque a Igreja de Jesus é o oásis no meio do deserto da sociedade sem rumo, sem direção, Senhor. Obrigado porque essa graça nos alcançou. Nós oramos pelas famílias que estão em dificuldade nesse momento, quem sabe um parente, um amigo, aqueles que estão enlutados, perderam seus entes queridos. Receba agora o toque do Senhor, a restauração, o consolo. Oramos pela Melissa também, que está naquele hospital, no leito, e o Senhor possa visitá-la e ressuscitá-la para a glória de Deus. Trazer a vida, nós cremos no poder do Senhor. Oramos pelos pastores, pela nossa liderança, o pastor Armando viajando pelas terras do Senhor, o Senhor traga na paz de Jesus, como o Senhor o levou. E assim continue abençoando a tua igreja ao longo desse ano, ano de memorial, ano de resgatar princípios, estabelecer fundamentos para o crescimento e o reino de Deus se estabelecer nessa terra. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
você cantou essa música aí, você é da minha época, né? Você revela a sua idade e também você tem mais de 20 anos de crente, não é não? Sim, que bênção. Queridos, Pentecoste e a provisão para a vitória. Nós vivemos um tempo em que a marca da sociedade é uma espiritualidade mística. Nós estamos atrás dos astros, das estrelas, dos cristais, porque nós vivemos numa sociedade plural, religiosamente falando. Essa é a marca da nossa geração. Nós estamos atrás do místico, daquilo que nos traz um frenesi, daquilo que move a nossa emoção. Os religiosos cada vez mais buscam o misterioso, o sobrenatural. E hoje a moda é a busca pelos espíritos da ancestralidade. Os meus ancestrais, os seus ancestrais. A pura materialidade não é suficiente ao ser humano, porque nós somos seres espirituais. Calvino já disse que nós temos o sensus divinitatus, o senso da divindade. Então, até mesmo os ateus, quando eles têm dor de barriga, eles dizem, por favor, meu Deus, me livre. Não é não? Eu diria que nós temos ateus teóricos, mas não temos ateus práticos. Viver como se Deus realmente não existisse. Se a presença de Deus não controlasse o cosmos, as moléculas do nosso corpo. Os ateus, então, negam a existência do Criador, mas contraditoriamente se apegam a qualquer mandinga que possa levá-los a uma realidade mística. No mundo evangélico, o Espírito de Deus é visto como aquele que promove um culto cheio de espetáculos. Não é não? E aí o culto, se não tem uma manifestação espetacular, extraordinária, o profeta não entrega o recado no mundo pentecostal ou neopentecostal. O irmão chega no final do culto e diz que o culto foi frio, não é não? Ixi, aquele pastor, aquele culto lá foi frio, né, irmão? Deus não falou, não teve manifestação. Que coisa, né? O culto é quente se tiver manifestação sobrenatural. E o culto é frio se não tem. Mas veja que, quando a gente olha a ação de Deus na história, o natural é sobrenatural também. Você sabia disso? As moléculas do seu corpo estão funcionando em perfeito estado, porque Deus assim o fez. O natural é sobrenatural. O sobrenatural também é natural. Porque quando Deus, por exemplo, fez Jesus andar por sobre as águas e ele rompeu a lei da física, a lei da gravidade, para Deus o sobrenatural é natural. Um milagre acontece, uma cura de Deus, o sobrenatural também pode ser natural. Mas nós criamos uma linguagem evangélica, gente, e às vezes resultante de uma não compreensão da obra do Espírito Santo, em que as pessoas, os gurus, são autodivinizados na nossa sociedade. E a gente acha que as manifestações espirituais miraculosas são para elevar nomes, títulos, totens. Mas o Espírito de Deus, quando entra na vida de alguém, ele não vai glorificar aquela pessoa. Ele vai glorificar o nome do Senhor. O Espírito de Deus tem como função maior a glorificação do nome de Jesus, e acima de tudo, ele produz em nós aquilo que é mais lindo, belo na vida de uma pessoa, que é o fruto que ele produz quando alguém se rende a ele e o Espírito de Deus começa a morar na vida. Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Esse é o termômetro da nossa vida. Se nós estamos andando em vitória ou não. Quanto de amor tem na sua vida hoje à noite? Quanto de alegria, quanto de paz, quanto de longanimidade, quanto de bondade, quanto de fidelidade, quanto de mansidão, quanto de domínio próprio. Qual é o termômetro da vida espiritual? Não é o carisma, não é o dom, é o caráter, é a vida. E Deus está nos chamando hoje para finalizar essa série e nos chacoalhar, quem sabe, para vivermos uma vida
acima da mediocridade espiritual, gente. Nós podemos ser crentes em Cristo, salvos, temos o bilhete da salvação garantido, mas nós podemos viver uma vida medíocre espiritualmente. Só vivendo, como diz o cearense, na peia. Porque a gente acaba batendo cabeça porque desobedece a Deus e não produz o fruto do Espírito. Ao longo dessa série intitulada Tomando Posse da Vitória, e o que temos dito até esse ponto não teria força da aplicação das verdades da crucificação, da ressurreição e da ascensão, se não fosse o ministério do Espírito Santo. Na salvação, o Espírito regenera a pessoa que crê, propiciando o novo nascimento. Quando Jesus entrou na sua vida, você se tornou uma nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Literalmente uma nova humanidade. Deus em Cristo, segundo Adão, está formando uma nova humanidade, uma nova geração. Na santificação, o Espírito capacita o crente a viver vitoriosamente na sua unção. A unção do Espírito, no processo de santificação, quer nos levar a uma vida mais madura. E talvez hoje à noite seja o despertar disso. Coisas que nós estamos fazendo que estão entristecendo o Espírito, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Pense sobre isso ao refletir a mensagem dessa noite. Nós vamos dividir nossa reflexão em 3 momentos. O primeiro momento, falando sobre o ministério do Espírito Santo. Temos a promessa do Velho Testamento, o Espírito de Deus agindo no Velho Testamento, desde o Gênesis. Veja na criação, Gênesis capítulo 1, verso 1 a 2. Olha o que o texto diz. No começo criou Deus os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da água. No processo criativo, Deus Pai é o Criador. Vamos ver que o Filho é o Redentor da humanidade, mas o Espírito de Deus é o que traz vida. O Espírito de Deus é o que gera em nós as coisas do alto. E se você não entende o ministério e a pessoa do Espírito, você provavelmente vai viver uma vida, como eu disse, medíocre, aquém da espiritualidade que Deus deseja de nós. E não é uma espiritualidade que nos faz levitar. Nós temos assistido nos púlpitos e os televangelistas têm pregado um evangelho que nos faz sair do chão, gente. Mas Deus não nos chama a sermos candidatos a semideuses. Ao contrário, o evangelho não nos diviniza, o evangelho nos humaniza. O evangelho te faz ser melhor pessoa e não candidato a semideus. Joel capítulo 2, versos 28 a 29, é o desdobramento da manifestação do Espírito Santo que se dava sobre as pessoas. No Velho Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. Ele vinha sobre os juízes, ele vinha sobre os profetas, ele veio sobre Davi. Todos os homens de Deus recebiam a presença sobre. E aí a pessoa executava uma função e o Espírito Santo saía dela. Não havia presença permanente. E Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, já profetiza que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizariam. Os velhos teriam visões. E aquilo anteciparia o grande e terrível dia do Senhor. Isso se cumpre lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, vamos ver isso. A promessa do Espírito já estava dada no Velho Testamento. Na salvação, que sempre foi pela fé e pela habitação do Espírito em nós. Agora, na unção particular, nós temos no Velho Testamento o Espírito de Deus agindo, por exemplo, na vida de Bezalel e Oholibá, que foram os artífices do tabernáculo.
Diz o texto em Êxodo que o Espírito de Deus os capacitaram, né? Capacitou esses homens para o trabalho da arte no tabernáculo. A arte que você de repente desenvolve, meu irmão, é o Espírito de Deus que te deu. Você que canta, você que toca, você que sabe bordar, que sabe desenhar, que sabe fazer qualquer coisa estética, foi o Senhor quem te deu. E de repente você está escondendo isso aí no meio da congregação, né? É a oportunidade de Deus de você colocar isso para fora. Se você é um artista de Deus em qualquer área, artes visuais, artes plásticas, o Senhor quer que você use para a glória de Deus. No Novo Testamento, Dorcas, por exemplo, usou a sua arte de tecer, né? Para a glória de Deus, para abençoar, para usar para a ação social. Saul, Davi, Moisés, Josué, os juízes, os profetas, como nós falamos, o Espírito de Deus usava esses homens para uma missão. Mas ainda o Espírito vinha sobre as pessoas. Mas a realidade do Novo Testamento, em João capítulo 1, 33, João Batista diz que ele batizava com água os discípulos, do ponto de vista do judaísmo. Mas viria um que batizaria os discípulos de Jesus com o Espírito Santo e com fogo. O problema é que os pentecostais, neopentecostais, entendem que o fogo aí é a segunda bênção, né? O batismo com o Espírito Santo seria o momento da manifestação de dons espirituais. Mas não é isso. O batismo com o Espírito Santo não é manifestação de dom. O batismo com o Espírito Santo é o que está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 11 e 12. Quando diz, vós fostes batizados no Espírito Santo e tem bebido da mesma bebida espiritual. E fostes inseridos no corpo de Cristo. O batismo com o Espírito Santo é o momento em que o crente recebe o Espírito e ele é inserido no corpo. Ele é colocado na família de Deus, cuja família o abraça, e agora ele tem com quem contar, pessoas para caminhar. Amém, gente? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Qualquer outra coisa pode ser classificada como manifestação de dom, mas não o Espírito. O próprio Jesus falou sobre isso em João. Vamos ler, capítulo 7, verso 37 a 39. É o que ele diz, palavra do Senhor. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Verso 39. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Veja só. Jesus disse que haveria um tempo em que o Espírito Santo estaria nos discípulos, de tal forma que a ilustração é rios de águas vivas que fluem do interior da pessoa que tem a presença do Espírito na vida. Quem sabe essa vida que nós estamos precisando hoje à noite. Quem sabe você chegou hoje aqui cabisbaixo, triste, com problemas na sua casa e tem vivido uma vida espiritual em declínio, sabe? A fé está enclausurada, você não consegue muitas vezes orar, mas lembra que é o próprio Espírito de Deus quem nos ajuda a orar, meus irmãos. Paulo diz que o Espírito de Deus nos faz orar até mesmo com gemidos inexprimíveis. Tem momentos da vida, tamanha é a dor, que nós não conseguimos falar. Nós só conseguimos, pelas nossas entranhas, evocar o Senhor através de balbucios. Tamanha é a dor, eu não consigo dizer. E aí, realmente há dores que são indizíveis. A perda de um ente querido, talvez uma separação, a morte de um filho, o desemprego. Não sei qual é o momento da história que você vive hoje aqui.
Mas eu te convido hoje a se despertar para que o Espírito de Deus possa reviver a sua vida hoje. Quem sabe a sua vida está como a visão de Ezequiel, um vale de ossos secos. Mas o profeta ficou em dúvida: Senhor, o que fazer a esse vale de ossos secos? Quem é esse vale? E o Senhor responde: a nação de Israel. Ele diz: então profetiza a eles que esses ossos vão se tornar um grande exército. E diz a palavra de Deus que Ezequiel profetizou, e aquele vale de ossos secos se tornou um poderoso exército na mão do Senhor. Mas como receber o Espírito? De repente você está perguntando hoje à noite, você veio aqui nos visitar, né? E esse irmão, esse pastor está falando de uma vida mística. E quem é esse Espírito? Ele é uma força, ele é uma eletricidade, né? Quem ele é? Ele é invisível. A palavra de Deus diz que nós recebemos o Espírito quando nós cremos em Jesus. João capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Espírito de Deus vem morar em mim, estar em mim, quando eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu paro de bater nas diversas portas que o mundo me oferece. Portas essas que são portas com respostas vazias, meus irmãos. O Senhor quer mostrar para nós que Ele é o único digno de tomar o nosso tempo, a nossa reflexão da semana, o nosso melhor. E o irmão e o pastor falavam hoje aqui de entregar o melhor a Deus. De repente, na semana, nós estamos entregando facetas ou frangalhos de nós ao Senhor. Quanto tempo nós nos dedicamos ao Senhor e à busca da sua palavra? Quanto nós temos permitido que o Espírito conduza a nossa vida? A resposta para uma vida cristã realizada e vitoriosa, que redunde em crescimento espiritual e serviço, está em ir à fonte da água da vida com a sede suficiente para dela ser saciada. Talvez você veja hoje à noite aqui com uma sede, com uma busca no seu coração, uma necessidade, uma dor latente na alma, uma indagação, um problema, uma luta. O Espírito de Deus quer te mostrar hoje à noite que Ele pode entrar na sua vida e manifestar o seu fruto, e você se tornar uma pessoa equilibrada e viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, apreciando os momentos da vida que são passageiros, meus irmãos. Deus quer fazer isso conosco. Como sempre, o nosso problema não é a provisão, mas a apropriação. Sabia que Deus já fez tudo para você que Ele poderia ter feito? 1 Pedro capítulo 1, ele diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Ele diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade, nós já temos em Cristo. A questão é a apropriação do que Ele já fez. Agradeçamos ao Pai, então, ao nosso Senhor, porque nós, como na ascensão, estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Diz Efésios capítulo 1, verso 3. Agradeçamos ao Pai, ao nosso Senhor Jesus, pois Ele nos tem abençoado, por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons, todas as dádivas no mundo espiritual. Assim como Cristo morreu, nós nos identificamos com Ele na morte. Estamos crucificados. Lembra Gálatas 2? Já não sou eu mais quem vivo, porque eu estou crucificado com Cristo. E o viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você tem vivido a vida de Jesus? Ou você tem vivido a sua própria vida? Você tem falado as palavras de Jesus? Ou você tem falado as suas palavras?
Você tem andado como Jesus andou? Ou você tem andado com as suas próprias pernas em lugares que o Senhor talvez não aprovou? Né? Quando determinamos nos relacionar com a pessoa de Jesus, a presença do Espírito, gente, passa a ser notada e usufruída. Veja só. Não é uma questão de provisão de Deus, mas é uma questão de apropriação. Você já passou uma semana em que você acha que Deus não esteve contigo? Aquela semana onde o dia mal acontece a semana inteira. Você sai de manhã e bateu o carro. Né? Chega no trabalho, tem problema no trabalho. Arruma uma confusão lá sem querer, né? Parece que um abismo chama outro, né? Quando está ruim, nada que está ruim pode piorar. Não é verdade? Chega em casa, briga com a mulher. Vai falar com o filho, ele está com a nota baixa. Imagina esse dia mal, né? E aí as nossas emoções começam a se desequilibrar. E nós começamos a descontar o nosso descompasso nas pessoas. Eu quero dizer a você que tem vivido assim, as pessoas não têm nada a ver com o seu descompasso. As pessoas que estão ao seu redor, a sua família, não tem nada a ver com a dificuldade que você está passando e está tratando ela mal. Ninguém tem o direito de tratar ninguém mal, gente. Sobretudo marido, mulher e filhos. Sobretudo a família. O Espírito de Deus está querendo nos chamar a atenção de que Ele está em nós. Muitas vezes nós negligenciamos, nós apagamos o Espírito em nós e vivemos uma vida no piloto automático. Misericórdia. Imagine você crente em Cristo e aí você mora num condomínio e aí o vizinho seu não conhece Jesus. Aí ele vê você quebrando o pau com a sua mulher. E disse, rapaz, esses caras vão para a igreja. São lá da tenda, ó. Eu acho que eu não vou para a tenda não, se é para ser assim, não. Misericórdia. Nós conhecemos a Jesus e sabemos da palavra, sabemos do Espírito, mas nós muitas vezes não aplicamos a palavra à nossa vida. Em João capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus ora por nós, pedindo que o ministério do Espírito alcance os discípulos. Ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, outro consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês, olha no Velho Testamento, era sobre, no Novo Testamento, é em nós, para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode vê-lo, nem conhecê-lo. Mas a vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Nós não precisamos pedir ao Espírito para vir sobre nós. Não preciso pedir que o Espírito venha, o Espírito já veio. Nós precisamos perceber a sua presença. E eu diria que, como diz Millard Erickson, ser cheio do Espírito não é eu ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de mim. Porque ele já foi derramado em Pentecostes, e o desdobramento da obra de Pentecostes é que em mim Deus pode habitar, e eu posso ser uma pessoa cheia do Espírito e manifestar o fruto às pessoas que estão ao meu redor. Glória a Deus. E ele ainda diz que o Consolador, o Paráclito, ele não vai nos deixar abandonados. Verso 18. Mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Que lindo esse sermão. É o sermão da última semana de Jesus. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai. E vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Em João capítulo 14, versos 16 a 20, Jesus descreve a ação do Espírito através de dois títulos, o Consolador e o Espírito da Verdade. O Consolador, porque ele é o
outro Consolador, o outro da mesma espécie, né? A palavra ekeinos é outro de mesma espécie. João poderia usar a palavra hutos, que significa outro do diferente, né? Mas João usa ekeinos, é o ekeinos paráclito, o outro Consolador da mesma espécie de Jesus. Assim como Jesus consolou os discípulos aqui na terra, Ele iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo para ser o nosso Consolador. Nos momentos de dificuldade, de tristeza, de dor, Ele está ao nosso lado. É Ele quem colhe as suas lágrimas, meu irmão. Você chorou essa semana? Foi o Espírito Santo quem colheu as suas lágrimas. Foi o Consolador que enxugou as suas lágrimas e te renovou o coração. Por isso que você está aqui hoje, por isso que você não abandonou a fé. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Mas ainda Ele é o Espírito da verdade. Ele nos conduz à verdade. Qual é a verdade? Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é a verdade? A palavra de Deus. João 17,17. Santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a missão do Espírito é nos consolar, é nos revelar Jesus e é nos revelar a palavra de Jesus. Esse é o Espírito. Que bênção! Nesse sentido, eu queria trazer algumas aplicações a esse primeiro momento. Para você, quem é o Espírito Santo? Uma força ativa, impessoal, ou Ele é a presença de Deus, ou Ele é Deus que habita em nós, que cuida, que consola, que abre o sentido da Escritura, que está ao nosso lado, que nos ensina a orar como nós não sabemos. O que me impede então de ter uma vida mais plena do Senhor? Por meio do seu Espírito. Como nós já dissemos, não há mais nada que Deus possa fazer por nós, meus irmãos. Deus já fez tudo o que Ele poderia fazer para você e para mim. Ele, ao longo da história, visitou-nos em algum momento da nossa própria história e pensou um momento, costurou um momento. Para alguns uma dor, para outros um momento de sucesso, para outros uma perda, para outros um ganho, mas Ele entrou na nossa vida. E pelo seu Espírito mora em nós desde esse dia. Nos deu a palavra, nos deu uma igreja, nos deu uma família. O que nós estamos reclamando? O que nós estamos requerendo do Pai ainda, queridos? O que nós estamos requerendo para dizer e viver uma vida mais plena do Senhor? Alegre, feliz, que sabe vencer as lutas e que não é barrado por qualquer problema que acontece. Sua mulher falou uma besteira para você, acabou o dia. Deus quer nos chamar a aprofundar o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se conhecemos a verdade da palavra encarnada, Jesus, e escrita a palavra de Deus, seremos livres, pois onde está o Espírito de Deus, diz Paulo, aí há liberdade. O Consolador ilumina o nosso coração para vivermos em liberdade. Se você tem se sentido escravo de alguma coisa, escravo dos vícios, escravo da pornografia, escravo do trabalho, escravo das demandas de você mesmo, e não tem vivido uma vida livre em Cristo, convido você ao final da ministração hoje, refletir sobre os desafios que Deus vai nos fazer e responder positivo ao Senhor. Em segundo lugar, gostaria de falar sobre o Pentecoste e a igreja. Esse evento maravilhoso que aconteceu, né? E que declina um movimento eclesiástico chamado pentecostalismo. E mais atualmente, neopentecostalismo, né? O pentecostalismo clássico, eu diria, começa no movimento chamado Movimento da Rua Azusa, em 1906. Né?
pastor Batista, né? Como nós, Charles Parham, estava numa casa alugada estudando a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando Atos e tentando discutir com os irmãos qual era a diferença da igreja primitiva. E eles chegaram à conclusão que era o Espírito Santo. E começaram a buscar o Espírito Santo, né? E aí os dons começaram a se manifestar, mas eles acharam que os dons do Espírito eram o fruto do Espírito. A confusão está aí, né? Mas o fato é que Pentecostes é um evento, gente. É um evento, é um marco da história em que o Espírito de Deus veio sobre os discípulos, aqueles 120 irmãos no cenáculo, Atos capítulo 2, um vento veemente, línguas repartidas como que de fogo. Imagine a cena, né? Sobre a cabeça de cada um, línguas de fogo. E de repente, as pessoas que estavam ali de toda tribo, raça, povo e nação, medos, partos, elamitas, persas, gente de toda tribo, língua e nação. E Pedro se levanta para dizer que Atos capítulo 2 é o cumprimento de Joel capítulo 2. O Espírito de Deus começa a fazer com que as pessoas pudessem entender das grandezas de Deus na sua própria língua. Olha o detalhe, o fenômeno de Pentecostes não está em falar em outras línguas. O fenômeno de Pentecostes está a ouvir na sua própria língua as grandezas de Deus de outra pessoa que está falando em outra língua. E ali línguas e idiomas. A gente erra quando diz que ali são línguas de anjos. Quem foi que disse que anjo tem língua, não é? Paulo faz uma hipérbole. Ele escreve aos Coríntios, ainda que, né, os anjos tivessem língua, o amor seria superior. Então, os anjos não têm língua, né? Idioma, não adianta você querer falar com anjo aí, não, irmão. Fala com Jesus, é melhor. Fala com o Espírito, lê a palavra, né? Mas o grande fenômeno de Pentecostes está em ouvirem na sua própria língua as grandezas de Deus. Imagine lá o japonês, o inglês, o americano, e de repente Pedro falando em hebraico. O inglês entende das grandezas de Deus na sua própria língua, em inglês. O japonês entende japonês. O africano entende africano. Em última análise, o Pentecoste é um fenômeno missionário. Em última análise, o Pentecoste vem para unir os povos. E aí eu faço uma diferença. Que Pentecoste é o reverso de Babel. Na grande torre, as línguas serviram para dispersar. Em Pentecoste, serviram para unir e constituir a igreja de Jesus. Na primeira, o alvo foi a glória humana. No segundo, o alvo foi a glória de Deus. As nações, os povos entenderam a mensagem de Jesus e naquele dia 3.000 pessoas confessaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Isso é Pentecostes. Pentecostes é missão. Pentecostes é o Espírito de Deus em nós. Alguns benefícios, então, do Espírito Santo a partir de Atos capítulo 2, quando Jesus derrama o Espírito e ele começa a morar em nós. Nós falamos, fomos batizados pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 13, Atos capítulo 2. O novo nascimento, fomos regenerados em Cristo. O Espírito habita em nós, fomos selados por Jesus e pelo Espírito. E Ele é o penhor da nossa herança. Um destaque a essas duas palavras. Selo e penhor, em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. O selo é o termo grego substantivo esfragis, que significa autenticidade, garantia, posse, segurança. O selo naquela época era a autenticidade de uma correspondência, de que a pessoa que poderia ler é a pessoa que tem um selo. Isso significa que se o Espírito de Deus está em nós, Ele é o selo da promessa. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, todos nós, selados pelo Espírito Santo, estaremos com Ele para sempre. Porque a marca de Deus está em nós, o Espírito de Deus habita em nós. E o penhor,
Arabon, termo comercial que denota a primeira parcela do pagamento de um objeto. Imagine que você vai na Casa Pio comprar um sapato, né? Em 10 vezes, 30, 60, 90, 120. É melhor não, né? É melhor se puder comprar à vista, né? Mas imagine que você compra um sapato em 10 vezes. É muito, né, pastor? O pastor Zé não vai aprovar, não, viu? Se for aconselhar sobre finança, compra à vista, né? Mas imagine que é 10 de 30, por exemplo. Pagou os R$ 30 da primeira, é a garantia de que todo o resto vai ser pago. Ele vai voltar para pagar o resto. Nesse sentido, quando o Espírito de Deus é o penhor da nossa herança, quando ele entra na nossa vida e faz habitação, é a garantia de que o preço da salvação foi pago, o Espírito habita em nós, e quando Jesus voltar, ele vai nos buscar. Temos a garantia da salvação e da ressurreição em Cristo. Além disso, os dons espirituais. Deus, por seu Espírito, nos deu dons. E aqui eu abro um parênteses para convocar a igreja de Jesus a ler 1 Coríntios de 12 a 14. O pastor Armando já fez uma série sobre isso, eu desafio você a assistir. Muitas vezes nós ficamos no nosso bem-estar, não é não? Domingo é muito bom ficar em casa, assistir um jogo, uma série, mas de repente eu podia servir no Conexão, não é não? Mas o Ceará vai jogar, pastor, não dá não, ó. Conexão fica para depois, vamos marcar para a próxima. Mas o Senhor tem dado dons à sua igreja, meus irmãos. Muitas vezes você vai lá no GF, por exemplo, e você fica chateado, né? Rapaz, o meu menino voltou, irmão. E você tem irmão até que é abusado. Fala assim, ó, rapaz, essa igreja não tem voluntário, não. Olha aí o desaforo. Irmão, toda reclamação que você faz, você é a resposta. Amém? É assim. Aleluia. Pastor, não tem ministério de dança na igreja, pois você é o líder agora. Amém? Vamos lá começar o ministério? Pois é assim, nós não estamos num clube para sermos servidos, porque pagamos, abre aspas, fecha aspas, o dízimo e a oferta. Aqui não é um clube, é a igreja amada, santa, imaculada, preciosa e pensada na eternidade, igreja de Jesus. Aqui temos salvos em Cristo, servos. O diploma que vamos receber ao final, gente, é um diploma de doutorado em serviço de servos inúteis, que fizeram a sua obrigação. Obrigação, resposta da adoração, porque Ele me amou demais. Ele me pegou num buraco profundo, queridos, de tristeza, de angústia, de solidão. E a resposta que eu dou, e a resposta que você é convidado a dar, é a resposta do serviço, da adoração, da comunhão. Como falamos, ser cheio do Espírito não é ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de mim. Mas alguns cuidados na relação com o Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos capítulo 5, verso 3 e 9, que eu posso tentar enganar o Espírito, como Ananias e Safira fizeram. Eu posso tentar resistir ao Espírito, como no sermão de Atos capítulo 7, de Estevão. O povo de Israel tentou resistir ao Espírito. Efésios 4,30 diz que eu posso entristecer o Espírito. De repente, algumas bobagens que eu estou fazendo, né? Mentindo, aquela mentirinha branca que a gente chama, né? Meia verdade, omitindo fatos para a mulher. A mulher pergunta, onde você estava? Ah, eu estava por aí. Com quem? Estava com alguns amigos. Já está fragilizando a sua confiança. Marido e mulher não pode ter fragilidade na comunicação. Senha de WhatsApp que você não
permite que a sua esposa veja. Senha de e-mail, não é não? Senha do banco, conta conjunta. Não, pastor, eu tenho a minha conta, ela tem a dela. Como diz o cearense, que marmota é essa? Vocês são uma sociedade ou é um casamento? Numa sociedade temos divisão, né? Sua parte, minha parte. Alguns casamentos são sociedade, não são uma união conjugal em Cristo Jesus. Então essas coisas podem entristecer o espírito. E ainda mais Tessalonicenses 5,19 diz que eu posso apagar o espírito. O Senhor está nos convocando, meus irmãos. Atitudes corretas. Sermos verdadeiros e honestos com Deus. A termos disposição do coração para mudar hoje. Para obedecer em fé e amor a palavra de Deus diariamente. A viver para agradar a Deus e desejar a manifestação do Espírito em nós. O caráter antes do carisma. Lembra disso? É o caráter antes do carisma. A nossa comunidade valoriza demasiadamente a sua vida antes do seu dom. Para servir, para dedicar a sua vida ao Senhor, primeiro você dedica na sua casa. Primeiro você é o líder da sua casa. Primeiro você louva na sua casa. Primeiro você conecta pessoas na sua casa, para você poder servir na igreja de Jesus. Algumas aplicações para esse segundo momento. Sejamos conscientes, meus irmãos, de que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, não é resultado de manifestações espetaculares de dons. Isso até o inimigo de Deus pode fazer, tá? Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé por dar ouvidos à doutrina de demônios e ver manifestações sobrenaturais achando que é de Deus. Mas a aparência é de Deus. Está na pele do cordeiro, mas quando abre a boca, é dragão. Ele nos tirou do império das trevas e nos deu uma família para amarmos e sermos amados. Isso é o batismo com o Espírito. Cristo em nós que nos faz participar da grande família de Deus. Segundo, precisamos viver no Espírito em todo o tempo, pois somos novas criaturas em Cristo. Ele nos fez abandonar a vida louca que nós tínhamos e nos regenerou para uma nova vida. Você pode lembrar em frações de segundos como era a sua vida há algumas 24 horas atrás, como diz os irmãos do CR. Vida louca, vida desequilibrada. Alguns tinham essa vida, outros tinham uma vida, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não bato em ninguém, né? Mas era desonesto, antiético, né? Orgulhoso. Esses pecados assim mais interiores, ninguém bota no outdoor, não é não? A gente bota no outdoor o adúltero, a prostituta, o ladrão, o bandido. Esses estão no nosso radar como os piores da sociedade. Mas e o mentiroso? Ninguém vê, né? O antiético, o lascivo, ninguém está vendo. Os bonzinhos também são assim, né? Não precisamos buscar mais o Espírito. Ele está em nós e age através de nós. O que é necessário diariamente para viver na unção dele é fazer o que nós lemos em Efésios capítulo 5. Permitir, e o texto é interessante, o texto não é na voz ativa, não é enchei-vos do Espírito. A tradução de João Ferreira de Almeida não é muito adequada. A NVI é melhor, porque o verbo está na passiva. Participe o presente da voz passiva. Permitam-se serem cheios do Espírito. E como é que eu permito, já que o Espírito foi derramado, como é que eu permito-me ser cheio do Espírito? E ele declina então, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no nosso coração. É isso que vamos falar agora no passo 3, momento 3, passos para sermos cheios do Espírito. Primeiro, vamos considerar, deixar de culpar a Deus pelo nosso vazio espiritual. Jeremias capítulo 2, olha o que o texto diz, e veja se você se identifica.
O povo diz, né? Ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis, e eles mesmos se tornaram inúteis. O meu povo, Deus falando à sua igreja e ao povo de Israel, cometeram 2 pecados. Primeiro, eles abandonaram a mim a fonte da água viva, água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O povo de Israel abandonou o Senhor, primeiro pecado. Não colocou mais o Senhor como prioridade. E cavaram para si cisternas rachadas, que não podem conter a água. Nós fazemos isso. Nós colocamos outras coisas no lugar do Senhor. A fama, o dinheiro, o poder, a carreira, a mulher, o marido, o filho, o título, nossos ídolos. E ainda mais nós criamos outras alternativas de felicidade que não o Senhor. Nós queremos trocar o Senhor. Nós queremos colocar qualquer outra coisa. E nós fazemos isso sem saber, muitas vezes, inconscientemente. E é só olhar para a sua agenda. Olha para a sua agenda e você vai ver onde é que você tem trocado o Senhor. Você vai ver que as suas prioridades precisam ser realocadas essa semana. Para que você possa, eu e nós, a igreja, possamos viver uma vida que glorifica a Deus. E agora precisamos confessar os nossos pecados hoje à noite. Deixá-los de uma vez. Temos agido de forma hipócrita na vida. Somos pessoas de 2 caras, 2 faces. Em casa uma coisa, na igreja outra. Temos resistido ao Espírito, ignorando, não vivendo segundo a sua presença, não percebendo a sua presença durante o dia. Temos tido momento em casa com os nossos familiares, para um tempo, uma pausa, um café gostoso com os nossos, para de repente orar, ler a palavra, buscar o Espírito Santo. Ô meus irmãos, como está a nossa agenda, hein? Quais são as nossas prioridades? Lembra que a vida humana é bem passageira. O Salmo de Salomão, né? Ele diz que a vida humana vai até 70 anos no máximo, e o que passar disso é lucro. Não é? Se bem que o nosso pastor vai fazer 70 e está quase zerado, não é? Está melhor que eu. Mas o fato é que a vida é passageira e o que nós vamos levar da vida? Alguém disse que a gente leva da vida, né? A vida que a gente leva. Qual é a vida que nós estamos levando? E por fim, vamos compreender que Deus, nos momentos difíceis, o Espírito de Deus está em nós. E se nós praticarmos o que está em Efésios capítulo 5, verso 18 a 21, o Espírito de Deus vai nos fazer viver uma vida além da mediocridade. Experimenta no momento que a sua despensa estiver vazia. Faz a primeira coisa de Efésios. Começa a salmodiar o Senhor. Despensa vazia, tristeza, angústia, desemprego. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz repousar em águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Eu tenho certeza que eu verei a bondade e a fidelidade de Deus na terra dos viventes. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Com certeza a sua alma vai começar a se acalmar. Quem sabe um hino, né? Os hinos que nós temos na Bíblia, vários hinos que a igreja primitiva cantava. Por exemplo, Timóteo fala de um hino muito lindo que o Kleber Lucas musicou, né? Aquele que foi manifestado na carne, crido no mundo, recebido na glória. Isso era um hino da igreja primitiva. Filipenses 2, 5 a 11, outro hino.
Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomou a forma de homem, como homem foi até a cruz e morte de cruz. Não bastasse isso, os cânticos espirituais, meus irmãos. O que são os cânticos espirituais? São os cânticos que os compositores de Deus, eles fazem, eles elaboram, guiados pelo Espírito Santo. Aqui na nossa comunidade temos o pastor Daniel Almeida, o pastor chama de passarinho de Jesus, né? Mas temos vários passarinhos aqui no ato de celebração. Mas em louvores a Deus, cantamos hoje aqui, vamos já cantar. Que o Senhor flua em nós a sua graça. Que a graça de Deus nessa semana possa abundar. Onde o pecado abundou, possa superabundar a graça de Deus. Considerações sobre essa questão. O que temos feito? Será que entendemos o Espírito Santo, gente, como uma pessoa? É a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito. Ele fica triste. A palavra diz que ele tem ciúme de nós, Tiago. Agora, que ídolos então habitam em nosso coração, que tem nos causado, quem tem causado ciúmes ao Espírito? Sabia que o Espírito fica com ciúme quando você fica 2 horas no Instagram? E você não lê a Bíblia e não ora? O Espírito está com ciúme. Tipo o marido e a mulher, não é não? Já vão dormir e tal, aquela coisa toda, bate-papo. E a mulher fica no celular antes de dormir 2 horas. Aí o caboclo olhando assim. Vai acabar com onde isso aí, não é não? Sem referência da minha casa, tá, irmão? Vou já explicar isso aí. Porque, tua mulher faz isso. Vou já explicar, viu? Está explicado aí, viu? Presta atenção, meu irmão. O Espírito de Deus tem ciúmes de você. O inimigo de Deus quer 1% de você. Jesus só quer de você, o Espírito Santo só quer de você 100%. Imagina aí, o diabo quer só 1% do seu tempo. Deus quer de você a totalidade. Que a nossa vida seja um holocausto entregue ao Senhor. Entregue totalmente rendido. Corpo, alma, espírito, vida, dinheiro, mulher, papagaio, filho, todo mundo. Então, como eu posso fazer das minhas 24 horas um trono de louvor, um altar de adoração, de conhecimento, de serviço a Deus inspirado pela unção do Senhor Jesus, pela unção do Espírito que está em nós. Como as 24 horas que nós temos podem redundar em louvor a Deus. Considerações finais. Aprendamos então a ter um coração de Marta, que pausa, que adora, ao vivermos no mundo de Maria, que só pensa na atividade, no fazer. Saibamos viver com a naturalidade do sobrenatural, na mesma medida em que experimentamos a sobrenaturalidade do natural, no cotidiano da vida cristã. Esse é o equilíbrio de Deus. O ordinário e o extraordinário, o natural e o sobrenatural, na nossa vida, na presença de Deus. O carisma vem antes do caráter. Aliás, o caráter vem antes do carisma. A vida antes do fazer. O ser antes do fazer. O testemunho antes do serviço. A ética antes do sucesso. Não precisamos, então, meus irmãos, buscar mais o Espírito, pois Ele não nos foi dado por medida. Não oremos, derrama, Senhor. Vem, Espírito. Ele já veio, Ele já foi derramado. Pentecostes se cumpriu. E os desdobramentos do Pentecoste é a habitação, o selo, o penhor do Espírito em nós. A plenitude do Espírito, por fim, em nós não se constitui em termos mais dele, mas que ele tenha mais de nós. Portanto, menos de nós e mais do Espírito. Menos de você, menos do seu orgulho, menos da humildade do Espírito. Queria convidar a banda, a gente vai cantar a última música, e você vai refletindo aí,
na sua agenda, na sua vida, na sua família, nas suas escolhas, naquilo que você tem feito que de repente tem entristecido o Espírito. Durante essa música, faz dessa música uma oração a Deus, para que Ele flua em você, para que Ele flua em nós, o seu Espírito, e nos faça viver acima da mediocridade. Porque Deus quer isso de nós. Deus quer amadurecer a igreja de Jesus, por meio da palavra e por meio da vida no Espírito. Vamos cantar.